Olá, alunos do sétimo ano. Mais uma vez, professor Marcão com vocês. E essa semana nós vamos começar a trabalhar as organizações sociais, governamentais, né, as formas de governo que os países europeus estabeleceram na América. No caso, nesse primeiro momento, a Espanha e Portugal, que é o que a gente tem estudado nos últimos dias, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho dos vice-reinos espanhóis, certo? Por que essa palavra vice-reino? Bom, a sede do reino espanhol estava na Espanha mesmo, na Europa. As regiões da América que os espanhóis colonizaram ficaram conhecidas como vice-reinos, certo? E o líder desse reino, desse vice-reino, era conhecido como vice-rei. É bom que a gente entenda o seguinte: a relação de metrópole e colônia. Os espanhóis eram metrópole e os vice-reinos eram colônias, ou seja, uma colônia ela existia para ser explorada e estava abaixo da metrópole. Então a metrópole é a Espanha, as colônias e a América são colônias. Da mesma forma com Portugal, o Brasil era colônia e Portugal metrópole. A metrópole manda, certo? A metrópole explora. Então, posto isso, vamos continuar aqui a nossa matéria. Quando Portugal e Espanha descobriram a América, eles trataram logo de dividir as terras que eles haviam conquistado, certo? Aqui nesse mapa a gente pode ver que os espanhóis chegaram em 1492 na América, né, através de Cristóvão Colombo. Os portugueses, ó, dei spoiler. Os portugueses, eles chegaram na América em 1500 com o Pedro Álvares Cabral. Antes disso, os portugueses já faziam várias navegações. Eles chegaram a Açores, eles chegaram a Madeira, eles chegaram ao Cabo Verde, eles chegaram ao Cabo da Boa Esperança e chegaram por último lá na Índia em 1498, certo? E aí, portugueses e espanhóis decidiram dividir as terras descobertas, entre aspas, entre eles, né? O primeiro acordo que eles assinaram para divisão de terra é esse aqui, ó, a Bula Intercoetera. A palavra bula significa carta. Foi uma carta assinada na presença do Papa que dividia as terras descobertas entre Portugal e Espanha. Segundo esse tratado, tudo que ficasse 100 léguas, como a gente está vendo aqui, ó, 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, que está bem aqui onde eu estou passando o mouse, pertenceria a Portugal. Então, daqui de Cabo Verde, andando 100 léguas pelo Oceano Atlântico, passaria a linha de a bula intercoétera que você está vendo, passa bem aqui no meio do Oceano Atlântico. Então, o que seria de Portugal seria só isso aqui, essas ilhas e as colônias da África. E tudo que ficasse a 370 léguas de Cabo Verde pertenceria à Espanha. Logo, pela bula intercoétera, toda essa região aqui da América seria espanhola, inclusive o Brasil. Aí os portugueses não aceitaram, eles reclamaram com o Papa e um ano depois assinaram um novo tratado, esse na cidade de Tordesilhas, na Espanha, e esse tratado fica conhecido como Tratado de Tordesilhas, que dizia que todas as terras que ficassem a 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde pertenceriam a Portugal. E ali passaria-se uma linha imaginária que é o Tratado de Tordesilhas. O que ficasse a oeste dessa linha pertenceria à Espanha. Então, olha, pelo Tratado de Tordesilhas, esquece a bula intercoétera. Em 1494 ela foi anulada. Então, o que ficasse a leste da bula pertenceria a Portugal. E o que ficasse a oeste pertenceria à Espanha. Então, eles dividiram as novas terras dessa forma. Aqui eu coloquei duas imagens para a gente entender melhor isso. Ó. Aqui, ó, Street Fighter, para quem é antigão, como eu, já jogou Street Fighter na vida. Então tá aqui Portugal com as terras a leste e a Espanha com as terras a oeste. E aqui outra imagem, né? Em Tratado de Tordesilhas,
Portugal com as terras a leste, a Espanha, aqui de verde, com as terras a oeste. E nesse contexto, o Brasil seria metade de Portugal e metade da Espanha. Então a história do Brasil começa com o Brasil pertencendo metade a Portugal e metade à Espanha, certo? Não se esqueçam disso, é muito importante para a gente entender a história do Brasil. Aí o Brasil resolveu dividir as suas terras em capitanias hereditárias. São essas daqui, ó. Certo? Então, do lado leste do mapa, as 15 faixas de terra que foram criadas para que o Brasil, o Portugal, administrasse o Brasil. Então, Portugal criou essas 15 faixas de terra, doou cada faixa de terra dessa para um nobre português, e esses nobres ficam conhecidos como capitães donatários, certo? Então, ó, Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Baía de Todos Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente e Santana. Algumas, elas aparecia o nome duas vezes, então eram duas capitanias, com o mesmo nome. Então, como a gente pode perceber, a história do Brasil começa assim, ó. Metade do território brasileiro pertencia a Portugal e a outra metade à Espanha. E a Espanha não colonizou essa região aqui, não. Lá mais para frente, no seu conteúdo, você vai entender esse negócio. Aqui sim a gente entra na questão dos vice-reinos espanhóis. A Espanha então decidiu dividir o seu território em vice-reinos para facilitar o controle dessa grande região e a exploração das riquezas dessa região também, né? Depois já de ter dominado os indígenas, como a gente viu naquela aula sobre a conquista do Hernán Cortés, dos astecas, e a gente observa que eles dividiram em vice-reinos. Então nós tínhamos lá na frente o vice-reino da Nova Espanha, justamente onde estavam os astecas, o vice-reino da Nova Granada, onde hoje é Colômbia, o vice-reino do Rio da Prata, onde hoje nós temos Argentina, Uruguai, Paraguai, o vice-reino do Peru, né? E ainda tinha as capitanias. A Capitania Geral do Chile, a Capitania da Venezuela, a Capitania Geral da Venezuela e das Guianas, a Capitania Geral de Cuba, até Flórida, que hoje é nos Estados Unidos, pertencia aos espanhóis, e a Capitania Geral da Guatemala. Então foi dessa forma que os espanhóis dividiram o território americano a fim de que eles pudessem explorar essa região, dominar os índios e ficarem muito ricos com as riquezas do nosso querido continente. No futuro, essa América aqui, a América Espanhola, juntamente com a América Portuguesa, será chamada de América Latina, porque Portugal e Espanha são países de línguas latinas, de origem latina. Bom, a organização social desse território. Como que essa sociedade estava dividida? Ó, a sociedade que surgiu na América baseava-se no poder e nos privilégios do homem branco, europeu e católico. Então, esse homem branco que veio e dominou a região e dominou os índios, ele se colocava superior aos indígenas, tanto por conta da sua cor, como pela sua região, que era a Europa, e também por sua religião, que era católica. Então, você tem como mais importantes os chapetones. Quem eram os chapetones? Espanhóis, politicamente e economicamente poderosos. Controlavam os impostos, a justiça e a religião. Os chapetones eram os próprios espanhóis, nascidos na Espanha, que vinham morar na América e controlavam tudo aqui. Os criollos. Os criollos eram espanhóis nascidos na América. Também formavam uma poderosa elite econômica, mas não controlavam o poder político. As duas diferenças básicas do criollo para o chapetone. Diferença 1. Ele era espanhol, mas tinha nascido na América. Diferente do chapetone, que era espanhol, nascido na Espanha mesmo. Segunda diferença. O chapetone controlava a política, o governo na América. O criollo não. Mas ele era poderoso e rico também. E, por último, os índios, o negro, que vem depois, né, o africano escravizado, que vocês vão ver ainda, que vocês vão estudar ainda, e os mestiços, que era filho de branco com negro ou branco com índio. Esses eram os pobres, formavam a maior parte da população, eles podiam ser livres ou escravos. O índio foi escravo em algum tempo e o negro africano também era escravo, certo? Mas eles eram as pessoas que trabalhavam para essa sociedade funcionar. E como que era o trabalho? O governo espanhol criou
um sistema chamado de mita e encomienda. Na verdade, a mita não foi criada. A mita eles herdaram dos astecas. Os astecas já faziam isso com seus inimigos, escravizavam seus inimigos e punham-os para trabalhar forçado. A encomienda já foi algo mais criado pelos espanhóis. Então, ó, a mita consistia no trabalho forçado dos indígenas nas minas de prata e ouro, com pagamento mínimo e insuficiente para a sua sobrevivência. Então, colocou os índios para trabalhar de forma forçada nas minas de prata e de ouro para que esses indígenas pudessem extrair esse minério que os espanhóis procuravam, né? Na questão, por exemplo, do metalismo, que a gente já falou sobre isso, né? Que é uma das características do mercantilismo. A nação que tiver mais metal é a nação mais rica. Então, os espanhóis eles pegaram pesado ouro e prata na América. E a encomienda, que a coroa autorizava o colonizador a dispor dos nativos para trabalhar nas minas ou na agricultura, desde que fossem cristianizados. Os indígenas eram agrupados em grandes aldeamentos sob o controle dos colonizadores. Então, está aqui uma imagem para exemplificar a encomienda. O espanhol juntava vários e vários grupos de indígenas e prometia para o governo que ia catequizar esses índios para que eles se tornassem cristãos e colocava essa galera para trabalhar e o governo autorizava, porque tinha a promessa de converter esses índios ao cristianismo. É bom que a gente pense o seguinte, que no começo, e eu falando do Brasil, os portugueses eles escravizavam os índios. Só que depois a igreja ela não aceitou mais essa escravização dos índios. E aí os portugueses eles vão começar a escravizar os africanos. A Espanha também enfrentou essa questão, por isso que aqui a encomenda ela só era permitida se o espanhol cumprisse essa promessa de catequizar, de evangelizar o índio, né? E por fim mais uma explicação da mita, né? Foi um trabalho herdado dos astecas, né? Como eu já tinha falado e ele consistia na superexploração da mão de obra indígena, certo? A atividade que vocês vão fazer essa semana, ela tem um texto muito baseado no que eu expliquei nessa aula aqui, né? Tudo isso que eu falei aparece aqui nesse texto e são 5 perguntas que também estão dentro do texto e eu tenho certeza que você não vai ter dificuldade para responder, tá bom? Então, muito obrigado por sua atenção e até a próxima.